E aí, zero bala? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins. E hoje eu vou falar sobre um assunto que está óbvio a partir do título, né? Ler é como meter o shape. E eu juro pra vocês, cara, eu juro pra vocês, tá? Eu juro assim, não é um clickbait barato, ok? O título não é um clickbait barato. Existem semelhanças que são muito semelhantes entre uma coisa e outra. E eu resolvi gravar este vídeo justamente para fazer essa ponte, para ajudar tanto os leitores incipientes quanto os marombeiros incipientes, tá? Eu vou atingir dois públicos aqui com meus nobres e elevados conselhos, tá bom? Então, fica comigo no vídeo, porque eu juro para você que no final dele, pelo menos uma coisinha você vai pensar e falar: rapaz, pior que é assim mesmo. Então, sem mais delongas, sem enrolação, eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque eu sou um leitor e eu tento ser maromba, ok? Eu sou mais leitor que maromba. Eu acho que fica evidente, né, a partir tá? Eu tenho mais livros do que eu tenho bíceps. Porém, eu faço as duas coisas já há um tempo considerável, pelo menos mais de 10 anos, tá? Então, eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer para vocês. Além disso, eu tenho um clube de leitura com sei lá quantos milhares de alunos já passaram por ali. Escrevo uma newsletter para dezenas de milhares de pessoas, então, especialmente sobre leitura, literatura, aí eu tenho realmente algo a te dizer, tá bom? Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque existe uma frase do Mark Twain, um dos meus autores favoritos, e ele mesmo o escritor de um clássico, As Aventuras de Huckleberry Finn, livro que nós já lemos no clube também, dei 4 aulas sobre ele, e é um baita de um livro, cara, é um baita de um livro. Mas o Mark Twain, ele ficou conhecido primeiro como humorista e depois como escritor. E ele nunca largou a skin de humorista, de forma que ele sempre foi muito sarcástico. E a sua frase que fez com que eu tivesse a ideia de gravar esse vídeo é a seguinte aqui, ó. Puxar minha colinha, tá? E a minha colinha não é plágio. Minha colinha são coisas que eu mesmo escrevi, ó. Tá vendo? Tópicos e subtópicos para vocês. Palmas para mim, palmas para o meu empenho. A frase do Mark Twain é: o clássico é uma coisa que todo mundo quer ter lido e ninguém quer ler. Cara, essa frase é maravilhosa e no caso de muitas pessoas ela é realmente verdadeira, tá? O clássico, o livro clássico é uma coisa que todo mundo quer ter lido, mas ninguém quer ler. Ou seja, as pessoas querem os louros, elas querem dizer na rodinha, né? É óbvio que eu já li Guerra e Paz, as suas 1.400 páginas de ambos os tomos da Companhia das Letras. Porém, poucas pessoas querem sentar o bumbum na cadeira e ler as 1.400 páginas do livro, tá? E suportar, inclusive, as partes mais chatas e enfadonhas do livro. Todo mundo quer ter dito que já leu o Calhamaço dos Miseráveis. Todo mundo quer, né, ou quase todo mundo, gostaria de dizer numa rodinha: eu já li os clássicos russos. Já li Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, eu já li O Mestre e a Margarida, eu já li, sei lá, A Montanha Mágica, não é russo, não, tudo bem. Só que poucas pessoas, comparativamente falando, querem ler o negócio. E é a mesma coisa com shape, não é? Todo mundo gosta de ficar vendo shape na internet, todo mundo gosta de ficar vendo shape no Instagram, todo mundo gosta, né? Ou no fundinho da alma, poucas pessoas não gostariam de melhorar um pouquinho o seu shape, vai. Todo mundo gostaria de, no caso das mulheres, perder um pouquinho mais de barriga, ganhar um pouquinho mais de glúteos, deixar as pernas um pouquinho mais torneadas, ganhar cebolinha aqui, né? No caso dos homens, cara, é muito difícil que o cara não se sentiria um pouquinho melhor se ele não tivesse um bíceps um pouquinho maior, se o peitoral não fosse um pouquinho mais aberto, se ele não fosse tão mirrado, se ele não fosse tão adiposo. Tá? Que o YouTube não me pegue já no comecinho da minha carreira, né? O algoritmo. Então a ideia é a seguinte: todo mundo quer ter o shape, mas poucas pessoas querem botar o shape. Todo mundo, igualmente, quer ter lido mais. Porém, poucas pessoas querem ler mais, tá? Ou seja, primeira semelhança aqui, tanto em relação ao shape quanto em relação à leitura,
nós desejamos o prêmio, nós desejamos o louro da vitória, nós desejamos o resultado, mas não queremos o processo. A gente não quer passar pelo processo para chegarmos até um resultado. Então ficamos só sonhando com o resultado. E de tanto sonharmos com o resultado, a gente nunca começa, porque cada dia que passa faz com que nós sintamos que estamos um dia a mais atrasados. Então fica mais difícil de começar. Pô, mas eu tenho já 35 anos de idade, como é que eu vou começar a academia? Pô, eu tenho já 35 anos de idade, como é que eu vou começar a ler? Não dá tempo mais, certo? Raul, você começou a ler com 20 anos de idade, certo? Agora você tem 34, eu acho, 33, 34, eu nasci em 90, 34. Você tem 14 anos de bagagem de leitura. Como é que eu vou começar agora? Eu nunca vou chegar no seu nível. E aí a pessoa paralisa porque ela nunca vai ler tantos livros quanto eu. Calma. Certo? Você precisa começar a desejar, ou pelo menos se forçar a desejar também o processo, tá? E eu vou tentar te ajudar com isso aqui neste vídeo também. A primeira coisa é, saiba que você não é o único que gostaria de ler mais. E eu acho maravilhoso que você queira ler mais. Você precisa ler mais mesmo. O brasileiro lê muitíssimo pouco. A média de leitura anual do brasileiro, eu acho, salvo engano, que fica ali entre 2,5 livros por ano. 2,5 livros por ano. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre estatísticas de leituras no Brasil. E o negócio é de chorar. Então, você é brasileiro? Você precisa ler mais. Você já lê bastante? Você lê 5 livros por ano? 10 livros por ano? Leia mais ainda, você consegue, tá? Segunda coisa, então, que decorre da primeira coisa, né? O shape e a leitura exigem comprometimento, pelo menos de médio prazo, tá? Quando eu comecei a academia, eu pesava tipo 60 quilos. Eu tenho 1,83 m. Eu cheguei a pesar 59 quilos. O dia que eu comecei a academia de fato foi o dia em que fomos eu e meu primo para academia. E meu primo era muito mirrado, né? Bichinho tinha um ombrinho assim, nossa, mirradinho. Tinha um cabeção, a famosa cabeça de Ozempic, antes de já ver o Ozempic. E eu ficava aloprando ele, né? Ah, magrelo, seu cabeçudo, seu mirrado, seu doente. E nós fomos nos pesar. E ele pesava 1 quilo a mais do que eu. Eu pesava menos do que o meu primo, que tinha sido alvo da minha zombaria física desde sempre. Naquele dia eu fiquei traumatizado e comecei a treinar, tá? E no começo foi meio vergonhoso mesmo. Eu comecei a treinar e eu, na hora de pegar rosca direta, na hora de fazer, né, rosca com halter, na verdade, eu acho que eu pegava 5 quilos. Eu pegava menos que algumas mulheres na academia, de acho. A minha personal, que era uma moça baixinha, devia ter 1,50 m e pouco, ela pegava mais peso do que eu no começo. Era gostoso? Não era gostoso, eu passava vergonha. Todos os homens da academia pegavam mais peso do que eu. Muito mais peso do que eu. Mas eu tive que vencer essa vergonha inicial. Eu tive que vencer esse bloqueio inicial para que eu conseguisse progressivamente aumentar as cargas. E ainda mais, no primeiro mês ali eu quase não vi mudança, porque eu nem conseguia fazer direito os movimentos. E meu corpo era muito frágil. Então eu tive que aguentar, pelo menos durante algumas semanas, apenas a vergonha. Eu só passava vergonha na academia. Não que alguém estivesse me olhando, né? Essa vergonha é mais nossa, certo? É uma coisa que você introjeta. É uma coisa que, digamos assim, você não quer passar vergonha. Não é que os outros estão realmente olhando assim, olha o moleque ali. Pode ser que um outro olhe, mas você não morre também por causa disso. O ponto é, eu passei um tempinho ali meio que sofrendo mais do que sentindo prazer. Depois de um tempo, eu comecei a ver resultados. E aí o prazer começou a se misturar com a dor. E a vergonha começou a diminuir, porque eu comecei a progredir. Mesmíssima coisa lendo, gente. Ô diacho, eu vejo uma galera que quer começar a ler, tá? Na segunda-feira e na quarta-feira, eles já querem estar retirando da leitura o mesmo prazer que eu, que faço isso há 14 anos, quase diariamente, na verdade diariamente,
consigo fazer. Você não vai conseguir fazer isso, porque você está começando. E o começo do processo da leitura envolve, às vezes, mais dor e dificuldade do que prazer. Se você é uma pessoa muito desacostumada, se você é um daqueles brasileiros que não compraram nenhum livro nos últimos 12 meses, se você nem abriu um livro nos últimos 6, 7, 8 meses, não espere que você vá pegar um livro que seja de uma qualidade um pouco superior, que seja bem escrito, que tenha vocabulário um pouco mais rico, que tenha frases com mais de 3 linhas. Não espere que você vai pegar esse livro e você vai sentir aquele prazer, né? Aquele prazer assim que vai encher o seu ser com zero esforço. Porque se você não leu nenhum livro e você não leu quase nada mais denso, isso quer dizer que você pegou todo esse tempo e preencheu com divertimentos mais simples e menos exigentes. Ou seja, você ficou vegetando no Instagram, você ficou pior, scrollando infinitamente no TikTok, você ficou pulando de vídeo em vídeo no YouTube, tá? Você ficou vendo seriado no Netflix, tá? Isso é ruim? Não necessariamente. É entretenimento, no caso do Netflix, né? Mas percebam que todos esses entretenimentos exigem muito pouco ou nada de você. Exigem pouca concentração, porque eles são visuais, eles são sonoros, eles são milimetricamente calculados para que você não pare de prestar atenção naquilo. Então eles exigem muito pouco dos seus músculos da inteligência, da sua memória, da sua concentração profunda. Então, se você não treina a sua inteligência, você fica sedentário. E se você fica sedentário, quando você vai começar a treiná-los, o que vai acontecer? Vai doer um pouquinho. É a mesma coisa com o treino. Se você é um sedentário, vai doer no começo, porque o seu corpo está se acostumando. Se você é um sedentário intelectual, vai doer um pouquinho no começo para começar a ler, porque você está começando. E o último ponto aqui é que, em ambos os casos, tanto na maromba quanto na leitura, o prazer começa a derivar dos resultados. Pô, você viu o seu bracinho? Tá crescendo um pouquinho? Porra! Mudou. No dia seguinte, você vai querer treinar, porque você vai querer que o seu braço cresça um pouquinho mais. Chega a menininha que tinha a famosa bunda invertida, né? Bundinha murcha. Ela se olha no espelho, faz aquela pose, né? De blogueira, pra aumentar o negócio. Pô, o negócio aumenta, fica um calombinho ali, embaixo da lombar. Ela olha e fala, caramba, o meu vestidinho encheu, a minha calça leg tá cheinha. Ela vai querer voltar no dia seguinte para meter aquela elevação pélvica com 150 quilos, só de raiva. Mesma coisa com leitura. Você começa a ler, pode ser difícil no começo, mas no meio de uma conversa surge um assunto e você tem algo a dizer sobre aquele assunto. Você começa a perceber que está se expressando melhor. Você começa a perceber que tem mais vocabulário. E o seu vocabulário te ajuda a expressar-se melhor. Quando você se expressa melhor, as pessoas te respeitam mais, as pessoas te dão mais ouvidos. E ao mesmo tempo você consegue pensar melhor. Você consegue organizar melhor os seus sentimentos, os seus pensamentos. Isso faz com que você se torne uma pessoa organizada aqui dentro. Isso faz com que você fique mais estável emocionalmente. Isso faz com que você queira ler mais depois. Ou você aprendeu uma coisa específica no livro, um livro técnico, e você aplicou isso na vida real e funcionou. Você leu um livro sobre, sei lá, copywriting, e depois você percebeu que era possível criar a sua profissão de casa, apenas lendo. Foi isso que eu fiz. Eu criei minha profissão a partir de leituras que eu fiz no meio do telemarketing. Como é que você não vai querer ler depois que você descobre isso? Como é que você não vai querer ler mais quando você descobre que mesmo sendo uma pessoa pobre, tá? Que, como foi o meu caso também, que mal teve, que não tinha portas abertas pelo dinheiro ou pelas conexões sociais. Como é que você, sendo uma pessoa que não recebeu essas portas já abertas, percebendo que consegue abri-las com a leitura, como é que você não vai querer ler mais?
É óbvio que você vai querer ler mais, tá? Então, os resultados vão fazer com que o prazer surja. Isso quer dizer, meu povo, que você precisa começar de forma adequada à sua força atual. Mesma coisa aqui de novo. Se você vai começar a academia, você não pode chegar lá, tá? Sendo iniciante, e tentar meter 70 quilos de cada lado no supino. Você vai morrer. Você não pode chegar e tentar meter 100 quilos de cada lado no leg press livre. Você vai morrer. As suas pernas vão, né? Você vai morrer, basicamente. Literalmente. Você não pode começar a leitura também, idealmente. Cara, eu não abri um livro nos últimos 7 meses. Eu vou começar então com os irmãos Karamazov. Porque eu já quero começar descendo a lenha, né? Eu vou começar os irmãos Karamazov sozinho, sem nenhuma ajuda, tá? Sem um professor para me guiar, sem uma comunidade para me apoiar, sozinho. Cara, é muito difícil que você consiga, porque você está começando agora, você pegou algo de alto nível e especialmente você está sozinho, tá? Pelo outro lado, não adianta nada também você chegar na academia. Não, eu quero começar de forma humilde e fazer exercícios que não fazem sentido, fazer exercícios errados. Eu conheci uma pessoa que ela não treinava, ela começou a treinar fazendo o tal do treino funcional. Pagava muito caro pro personal, inclusive. E no começo, o treino funcional, sem puxar peso, sem progressão de carga, sem periodização, até funcionou para ela. Por quê? Porque ela não treinava antes. Ela nunca tinha treinado. Então funcionou no começo porque o corpo era tão frágil, né? Que qualquer estímulo já foi útil. Mas passados alguns bons meses, ela não progredia mais. Ela continuava igual. Então, assim, o resultado que ela teve em 3 meses estacou ali e continuou igual ao longo de mais de um ano. Até que ela foi obrigada a trocar de tipo de treino e foi para academia, puxar peso e tudo mais. E aí ela começou a evoluir de novo. Mesma coisa com a leitura. Você não é ideal que você comece sozinho, sem ajuda, com um calhamaço russo, por exemplo. Mas também você não precisa começar com um livro porcaria. Você não precisa começar a sua vida de leitor com um diário de banana, tendo 30 anos de idade, porque caso contrário você não vai entender. O ideal é você começar a sua jornada de leitura com um livro que esteja ajustado à sua capacidade atual. Você é um adulto, não é uma criança, certo? Então, por mais que você não tenha estimulado os seus músculos, né, da inteligência, você ainda é um adulto. Então, a gente pode tratar você como um adulto. Você pode pegar livros de adulto que sejam bons, mas que estejam adequados ao seu nível atual de força. De prática, melhor dizendo. Quais, Raul? Eu tenho um vídeo aqui no qual eu indico, salvo engano, 10 clássicos que são curtos, simples e você lê em um dia. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tá? Então a ideia é, você não precisa começar com exercícios errados e ruins, você precisa começar com exercícios ajustados à sua força atual. Você precisa começar com leituras ajustadas à sua prática atual, ao seu nível de prática atual. Beleza? Um livro que seja ruinzinho pode melhorar a sua inteligência e vocabulário até certo ponto. É verdade, pode mesmo. Uma pessoa que só tenha lido 50 tons de cinza na vida, ela vai estar melhor do que alguém que nunca leu nada. Isso é verdade mesmo. Em relação ao vocabulário, em relação até a concentração, tá? Porém, uma pessoa que tenha lido a Metamorfose, ela vai estar melhor do que a pessoa que leu 50 tons de cinza em relação à cultura, em relação ao vocabulário, em relação à inteligência, no geral, tá? Porque este livro é superior ao outro. E sim, existem livros superiores aos outros. Depois eu gravo um vídeo sobre isso também. De novo, em relação ao shape, o que mais importa é a constância. Você precisa chegar lá na academia. É melhor que você treine 3 vezes por semana, de forma mais humilde, do que você treinar 2 vezes em uma semana, se lascar inteiro, se lesionar, achar aquilo horrível, isso não é pra mim, e depois parar de treinar, tá? Mesma coisa com a leitura. Melhor você ler pouco, todos os dias, livros que sejam bons e ajustados à sua prática atual, do que você tentar ler um livro, um calhamaço, né? Bater no seu peito, sozinho, vou ler o bagulho sozinho, vou conseguir, parar na página 30 e dizer, não é pra mim, a leitura não é pra mim. Não, é que você começou errado. Só isso, você começou errado.
Mesma coisa com a academia. Você começou errado. Você não tinha alguém para ajudar você com esse negócio, tá? Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. Um leitor assíduo que leia 20 minutos por dia, lê em 18 meses, 1 ano e meio, o que um leitor médio, que lê 4,5 minutos por dia, 4,6 melhor, absorve em 10 anos. Um leitor de 31 minutos por dia lê em 3 meses, o que um leitor fraco, 1,8 minutos por dia, lê em 10 anos. Pensa nisso aqui, se você ler meia hora por dia, você vai ter lido em 3 meses o que alguém que lê 2 minutos por dia lê em 10 anos. Imagine o nível de diferença entre uma pessoa e outra. Eu leio muito mais do que meia hora por dia há mais de 10 anos. Então é óbvio que se você for se comparar a mim, por exemplo, sendo iniciante, parece que é uma coisa inatingível. Não é. É porque existe uma coisa chamada juros compostos do shape da leitura. Acho que é o quarto ponto, né? Quinto ponto. Sei lá. Esse aqui acho que vai ser o último, inclusive, tá? O efeito dos juros compostos. Como é que funciona isso aqui? Quando você treina, tá? Uma pessoa que tenha mais massa magra, que tenha mais músculos, ela, no geral, por favor, pessoas que trabalham na área, não me crucifiquem se eu falar algo errado tecnicamente aqui, tá? Tecnicamente eu vou falar alguma coisa errada em relação aos termos, mas no geral eu acho que eu estou certo, ok? Fecha parênteses. Se você tem mais massa magra, o seu corpo de certa forma funciona melhor. É mais fácil você queimar gordura e, portanto, adquirir ainda mais músculos se você já tiver mais músculos, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que já esteja mais avançada, que tenha mais músculos, que já tenha 2 anos e tenha criado massa magra, é mais fácil para ela, de certa forma, perder gordura do que uma pessoa que tem pouquíssima massa magra. Ou seja, o mais avançado avança mais rápido que o iniciante. Porque o iniciante, cara, é igual você tirar um carro da inércia. O que é mais difícil? Você tirar um carro do zero, né, e fazê-lo chegar aos 20 km por hora? Ou você fazer que um carro passe dos 40 km por hora para os 50? É óbvio que é sair do zero, da inércia de acho, tá? Cara, é a mesmíssima coisa com a leitura. Mesmíssima coisa com a leitura. O que acontece com a leitura? Existe um círculo vicioso e um círculo virtuoso na leitura. Qual é o círculo vicioso na leitura? Você tem pouco vocabulário, pouca cultura, poucas referências e pouca prática. Você começa a ler, você entende poucas palavras, você entende nenhuma ou quase nenhuma referência cultural do livro, o seu corpo não está nem um pouco acostumado com aquilo. Então, tudo, de certa forma, está empurrando você para longe da leitura. Você não quer fazer aquilo, dói, é cansativo, tudo parece muito chato porque você não entende direito. Você precisa ir para o dicionário várias vezes, dependendo do livro, por isso que o livro é importante, né? Escolher o livro certo. Então, meio que tudo te empurra para longe da leitura no começo, assim com a academia. Porém, à medida que você começa a ganhar mais vocabulário, mais referências culturais e mais prática, a leitura começa a ficar mais gostosa. Por quê? Quanto mais palavras você conhece, mais fácil fica acompanhar e entender o livro. Mais fácil e gostoso fica ler. Mais fácil reconhecer novas palavras desconhecidas. Mais fácil reconhecer alusões. Você se sente parte da conversa. Eu já li esse livro. Pô, eu reconheci essa frase aqui, tá? Mais fácil fica você entender frases complexas. E quanto mais você entende frases complexas, mais você quer entendê-las porque você fica mais inteligente. Você lê mais. Ler mais melhora a sua leitura e lhe dá acesso a conteúdos mais ricos e complicados. Você entende e quer ler mais. Percebeu? Quanto melhor você lê, quanto melhor você lê, mais prazer você sente lendo. Quanto mais prazer você sente lendo, mais você quer ler. E a gente volta ao começo do círculo. Vira um círculo virtuoso. Você se tornou um leitor. Mas isso leva um tempinho, ok? Assim como para você construir o seu shape e a sua rotina de maromba também leva um tempinho. Porque sair da inércia é sempre difícil. Ok? Então daí resulta que ler é como meter o shape.
Todo mundo quer os resultados, poucos querem o processo. As duas coisas exigem um comprometimento a médio prazo, no mínimo. No começo pode ser mais difícil do que gostoso, mas isso muda! Terceiro, você precisa começar de forma adequada à sua força ou prática atual. Não vá começar com livros gigantescos sozinho. Escolha livros menores, tá? Quer pegar um livro gigantesco? Faça isso acompanhado, porque é possível. Vários alunos do meu clube leram livros grandes e não eram leitores ativos antes, porém estavam acompanhados das minhas aulas e de outros alunos. Aí pode ser. Se você está sozinho, recomendo que você pegue livros menores e veja meu vídeo sobre isso. Clássicos. Vou gravar mais depois, tá? Quarto, mais importa a constância do que a intensidade, ok? Importa você começar devagar e manter-se constante, mesmo que seja de forma humilde, do que tentar fazer muito em pouco tempo e parar logo depois. E, em último lugar, quinto ponto, o efeito dos juros compostos no shape e na leitura, tá? No começo é mais difícil porque é mais difícil sair da inércia. Porém, com o tempo, a prática faz com que aquilo se torne mais do que gostoso, aquilo se torna quase uma necessidade. Você precisa fazer aquilo. Caso contrário, você se sente mal. Sim, é possível você se sentir mal porque não leu, tá? É possível você sentir falta do prazer intelectual intenso, prazer imaginativo, prazer cultural, intenso que você tem com as leituras. Mas isso vem com o tempo e a prática, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha ajudado vossas senhorias com esses 5 pontos de semelhança entre leitura e shape. Caso você tenha se lembrado de algum que eu não coloquei aqui, por favor, põe aqui nos comentários, tá bom? Vai ser muito útil para todo mundo e eu me interesso por isso. Quem sabe eu não gravo depois um outro vídeo sobre o assunto. Reforço, veja meu vídeo aqui sobre os clássicos, para você começar. Tenho também aqui aulas sobre Crime e Castigo, Admirável Mundo Novo, Dom Casmurro, grandes clássicos da literatura. E dê uma olhadinha aqui na descrição do canal para que você veja a minha newsletter, o meu site ou outras cositas más. E última coisa, né? Inscreva no canal, ative o sininho e caso você tenha algum assunto que você queira ver aqui no canal, deixa aqui também nos comentários. É isso, abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!